Salve, salve, concurseiro, professor William na área, de volta com vocês aqui no nosso estudo da Lei de Execução Penal, nosso curso, nossa matriz, voltada aí para gabaritar todas as questões de prova aí. Então vamos lá, nós paramos aqui nas sanções e recompensas. Então nós já temos uma caminhada longa aí para trás, espero que você já tenha assistido as outras aulas, né? São importantes, são de grande relevância, nós falamos de diversos assuntos e nós vamos continuar aqui gabaritando a Lei de Execução Penal na letra da lei junto com você. Vamos lá então, né, falar um pouquinho de sanções e recompensas. Sanções e recompensas, beleza? Então a gente vai ver que constituem sanções disciplinares. Quais são as sanções disciplinares que nós temos aqui previstas dentro da Lei de Execução Penal? O que é importante para você, aluno, entender? Falando já das questões de prova, o que você precisa entender é quais são as sanções que podem ser dadas pelo diretor do estabelecimento, que é a autoridade administrativa, e quais sanções são dadas pelo juiz da execução. Então isso é importante você guardar, porque no momento da sua prova ele vai diferenciar e vai jogar isso aí. Essa sanção pode ser para o diretor, essa sanção é do juiz, essa é exclusiva do diretor, enfim. Então isso é necessário que você entenda aqui junto comigo. Vamos lá então, a primeira delas, ele vai falar da advertência verbal. A advertência verbal é a nossa primeira sanção. Essa sanção ela pode ser dada pelo diretor do estabelecimento. Tá? Então o preso foi lá e fez alguma coisa que contraria as normas de alguma forma dentro do estabelecimento penal e o diretor vai dar essa advertência verbal. Então essa advertência é dada pela autoridade administrativa. A próxima é a repressão. Então você vai ver que vai começar aqui a surgir como se fosse uma escadinha, das sanções mais leves para as mais graves, né? Depois nós temos aqui suspensão ou restrição de direitos, dada também pelo diretor do estabelecimento. Um exemplo, William, de uma suspensão ou restrição de direito. Pode restringir do preso, por exemplo, a visitação. Tá? Então é um exemplo da suspensão ou restrição de direitos que o preso tem direito de receber a visita, mas por ato motivado do diretor do estabelecimento, ele pode restringir isso aí. Outro ponto aqui, que é o isolamento. Isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo ou disposto no artigo 88 dessa lei. Então, o diretor, por ato motivado do diretor do estabelecimento, ele pode simplesmente isolar esse indivíduo? Sim, preventivamente por 10 dias esse indivíduo pode ser isolado, tá? Então, preventivamente, antes de julgar aquele ato, por 10 dias, por algum ato motivado do diretor do estabelecimento, ele pode sim, sem problema algum, fazer esse isolamento, que vai ser ali na própria cela ou ali em um local adequado. E a próxima sanção que nós temos aqui é a inclusão no regime disciplinar diferenciado. Isso aqui é o famoso, que nós falamos bastante dele já, RDD, beleza? É o RDD que nós falamos bastante. Então, lembrando, para a sua prova, do 1 ao 4, incisos 1 ao 4, todas essas sanções que eu já trouxe para você. Essas sanções, elas podem ser dadas por algum ato que seja motivado do diretor do estabelecimento, que é a nossa autoridade administrativa. Diferentemente do RDD. Falou de RDD na sua prova, não se esqueça. RDD, quem coloca em RDD é o senhor juiz. É o juiz que coloca o preso em RDD, não é o diretor do estabelecimento. O que o diretor faz, na verdade, é simplesmente fazer um requerimento. Nós estamos com um preso problemático aqui, está acontecendo alguma situação, esse preso não tem jeito, ele faz parte de uma organização criminosa, ele está agitando a cadeia, ele está quebrando o pau nessa merda. Então eu preciso que coloque esse preso aqui no regime disciplinar diferenciado. Então, a partir do momento que o diretor do estabelecimento ele faz esse requerimento, o Ministério Público dá o seu parecer, ele, a defesa, enfim, e o juiz vai e despacha esse indivíduo para o RDD. Mas quem coloca em RDD não é o diretor, ele faz requerimento. Quem coloca é o senhor juiz, beleza? Aí vem, as sanções do inciso 1 ao 4 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento. E a do inciso 5, que é o RDD, ele fala por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Então lembre-se, para a sua prova, quem coloca o preso em regime disciplinar diferenciado, o famoso RDD é o juiz. É o juiz. Então RDD, aqui. RDD, quem coloca o preso em RDD é o senhor juiz. Beleza. Autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar diferenciado depende de um requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. Então, o diretor do estabelecimento, o que ele faz? Ele simplesmente ele pede para o juiz a inclusão desse preso no regime disciplinar diferenciado. Então, requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. Aí vem a decisão judicial sobre inclusão
do preso em regime disciplinar diferenciado será precedida pela manifestação do MP, que é o Ministério Público. Logicamente, o Ministério Público ele tem que se manifestar, o Ministério Público é o fiscal da lei, então ele se manifesta, né, ou positivamente ou negativamente contra aquela decisão do Poder Judiciário. E a defesa é prolatada no prazo máximo de 15 dias. Então a defesa vai ser prolatada aí no prazo máximo de 15 dias para a sua prova. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, da sua colaboração com a disciplina e a dedicação ao trabalho. Então, teremos recompensas dentro da lei de execução penal? Sim. Quais são as recompensas? Nós temos aqui o elogio e nós temos aqui a concessão de regalias. Tá? Então, esse elogio é muito importante, que esse elogio vai para a pasta do preso e pode ajudá-lo, por exemplo, para mostrar que ele tem, são critérios subjetivos da pena, né? O bom comportamento carcerário seria um exemplo desse, tá? Nós temos também a concessão de regalias. William, me dá um exemplo de concessão de regalias. A gente pode falar, por exemplo, da visitação íntima, né? Então, a visita íntima, expressamente, não há previsão na lei de execução penal. Nós temos previsão da visita social, mas da visita íntima nós não temos essa previsão na lei de execução penal. Então, essa seria um exemplo de regalia concedida ao preso. Tá? Isso, logicamente, vai estar na legislação local. Aí vem, a legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias. Beleza? Então, você já sabe quais são as recompensas. Uma delas é o elogio, outra a concessão de regalias. Cuidado com sua prova, que você vê essa palavra concessão de regalias, você pode se assustar e achar que não tem essa previsão na nossa lei de execução penal. Mas é totalmente previsto, ela está aqui na nossa lei federal, que é a lei de execução penal. Vamos falar um pouquinho agora de aplicação dessas sanções. Aí vem, na aplicação das sanções disciplinares, levar-se em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e o seu tempo de prisão. Logicamente, né, para se aplicar uma falta ao indivíduo, ele tem esse direito, né, eu já falei para você do direito do processo, né, o devido processo legal, né, logicamente, se o preso ele está sendo julgado, né, está sendo aplicado a ele alguma sanção, ele tem o direito ali de se defender, princípio do devido processo legal, que é aplicado também dentro da nossa lei de execução penal, beleza? Então, ó, nas faltas graves aplica sanções previstas do 3 ao 5, né, do 53. Então, falta grave, já sabe ali que o preso ele pode sim, sem problema algum, o quê? Ser mandado para o regime disciplinar diferenciado. Principalmente se ele fizer parte ali de alguma organização criminosa, ou líder de uma facção criminosa, né? Então, principalmente se ele for líder de uma organização criminosa, houver indícios, né, que ele realmente é líder de uma organização criminosa, ele vai lá para o regime disciplinar diferenciado, ainda vai para o federal, presídio federal, beleza? Isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder 30 dias, tá? Então, esse isolamento que nós falamos lá atrás, que é uma das sanções, não pode ultrapassar 30 dias, ressalvada a hipótese de que? RDD, que é o regime disciplinar diferenciado. Você já sabe que esse aqui ele vai até 2 anos, pode ser prorrogado sucessivamente ali, repetidas outras vezes, por atos motivados ali do juiz de execução. Então, o que você tem que entender? O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder 30 dias. Então, se o diretor coloca esse preso no isolamento, por exemplo, esse isolamento não pode passar de 30 dias. Tá? Então, esse isolamento não pode passar de 30 dias, a não ser que você vai incluir esse indivíduo lá no RDD. Aí ele vai ficar no isolamento por maior tempo. Logicamente, você já sabe que o RDD ele pode chegar ali até 2 anos, né? E pode ser prorrogado ali 1 ano, e ser prorrogado ali, caso necessário for. Então, o que é importante você guardar aqui? Não pode exceder a 30 dias, ressalvadas as hipóteses do RDD. Beleza? O isolamento sempre será comunicado a quem? Juiz da execução. Logicamente, se você isola, né, o diretor pode isolar? Sim, é uma falta que o diretor pode fazer? Sim. Mas só que, quando o diretor isola esse preso, por algum determinado motivo, ele tem que comunicar a quem? Ao juiz da execução os motivos que motivaram com que ele colocasse esse preso no RDD. Beleza? Então, senhores, dando continuidade com vocês aqui no procedimento disciplinar, previsto aqui no artigo 59, que ele fala que praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado um procedimento, tá? Então, ser instaurado aí um procedimento para sua apuração conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Então, são os princípios que eu já trouxe para você em outros momentos. O princípio que o preso tem, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal. Então, antes de aplicar qualquer sanção disciplinar ao preso, é importante que você guarde que vai haver antes um procedimento disciplinar para simplesmente averiguar o fato, para dar a ele o direito de defesa, o direito de resposta, tá? Então tudo isso está previsto aqui na nossa lei de execução penal. E o parágrafo único
traz para a gente que essa decisão será motivada, né? Então a gente fala aí da autoridade administrativa, do diretor do estabelecimento, e essa sanção será motivada aí por um ato do diretor do estabelecimento. Artigo 60, ele traz que a autoridade administrativa poderá decretar preventivamente, né, por 10 dias o isolamento do faltoso. Senhores, isso aqui é de extrema importância, tá? Então o preso pode ficar isolado preventivamente, ele foi lá e praticou uma falta, né? Ele pode ficar isolado preventivamente, sim. Qual o período? 10 dias, tá? Então, o diretor do estabelecimento, ele pode sim decretar esse isolamento do preso pelo prazo de 10 dias, tá? Lembrando que esse isolamento, né, quando você fala de isolamento ali dentro da unidade prisional, não pode ser superior a 30 dias. Mas 10 dias preventivamente, para não ocorrer novos problemas, o diretor pode sim isolar esse preso por 10 dias. Depois, logicamente, vai ter todo aquele procedimento que eu trouxe para você, dando a ele o direito de contraditório, o direito de ampla defesa, no devido processo legal, ele pode ser assistido por um advogado. Então, tudo isso prevê a nossa lei de execução penal, né? Lembrando, também outro ponto importante, que esse procedimento, 30 dias, você sabe que é o tempo máximo ali dentro da unidade prisional, né? Exceto o RDD. Então, o indivíduo vai entrar em RDD, ele vai poder ficar mais de 30 dias? Will? É claro que sim. Tá? Então, esse período aqui que a gente fala de 30 dias, ele não pode ficar mais que 30 dias, é o período decretado pelo diretor. Lembrando que o RDD, quem decreta é o juiz da execução. Então, o juiz que vai decretar se o tempo for superior a isso. Então, vamos lá, recapitulando esse ponto aqui, para a gente matar essa questão de prova, que é importante. Vou colocar aqui PP para vocês aqui, para você lembrar que isso aqui é uma questão potencial de prova, beleza? Então, o que é importante guardar aqui? Preventivamente, o diretor do estabelecimento pode isolar? Sim. Qual o prazo? 10 dias. Preventivamente, 10 dias. Esse prazo desse isolamento dentro da unidade prisional não pode ser superior a 30 dias. E isso deve se dar o direito do preso de contraditório, de ampla defesa, devido ao processo legal. Ele pode ser assistido ali por um advogado sem problema algum. Beleza? Tranquilo até aí. E o RDD? O RDD pode ser isolado por mais tempo que isso. Por mais tempo que isso. Esse tempo vai, né, do RDD vai ali para muito tempo depois. Eu já falei, nós já conversamos aí sobre o RDD. Beleza? Então, 10 dias esse prazo. Então, o parágrafo único, ele traz para a gente aqui que o tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Então, o que é importante você guardar aqui? O preso ficou, né, preventivamente por 10 dias. Depois ele veio e foi feito todo o procedimento disciplinar, se apurou, deu a ele todo o direito de contraditório, de ampla defesa, e posteriormente viu, não, realmente deve ser aplicada a ele a sanção. Ele vai ficar mais 30 dias? Não, ele vai ficar mais 20. Por quê? Porque ele já cumpriu 10. Tá? Então, se ele já cumpriu 10, ele vai cumprir mais quanto tempo depois? Mais 20. Por quê? Porque esses 10 dias que ele ficou isolado preventivamente, ele é computado para o fins dessa sanção disciplinar. Beleza? Senhores, aqui eu termino essa parte com vocês. Espero que você tenha gostado, né? O próximo capítulo a gente vai começar ali no título 3. A gente vai falar um pouco aí dos órgãos da execução penal. Ponto de extrema importância para a sua prova. Continue conosco. Tamo junto. Até a próxima.